Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu vou ministrar essa noite, diga assim comigo: encontrando os perdidos. Eu creio que você pode falar com um pouco mais de entusiasmo em nome de Jesus, amém, querido? Diga assim: encontrando os perdidos na casa do Pai, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 8, diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Queridos, Jesus, ele foi o maior contador de história que já passou na face da terra. Amém? Jesus foi o maior contador de história que já passou aqui na face da terra. Ele imortalizou os seus ensinos, contando diversas parábolas. E aqui no Evangelho de Lucas 15, ele decide contar em um único capítulo 3 parábolas. E essas 3 parábolas, elas têm o mesmo sentido central: a restauração. Na primeira parábola, ele fala sobre a ovelha perdida. Uma ovelha que se perdeu porque se afastou do seu rebanho, se afastou do seu pastor, do seu pasto. Talvez essa ovelha se perdeu por um descuido, talvez por falta de mais cuidado, ou talvez ela se perdeu por desgosto, talvez não estava tão satisfeita, né, com a pastagem que ela estava recebendo. Não sei, mas por algum motivo ela se perdeu. E nós podemos aprender com isso que às vezes algumas pessoas elas se perdem, talvez pela falta do cuidado, e outras muitas vezes podem se perder porque se deixam levar pelas decepções que encontram no seu pasto. Na última parábola, Jesus fala sobre o filho pródigo, que é uma das parábolas mais conhecidas no meio evangélico, parábola do filho pródigo. E esse filho, ele se perdeu porque ele decidiu sair da casa do pai. Às vezes algumas pessoas se perdem por conta de decisões erradas, por conta de decisões precipitadas. Só que entre essas 2 parábolas, ele conta a parábola da dracma perdida. E algo muito interessante nós vemos nessa parábola é: a ovelha perdida se perdeu porque se afastou do rebanho. O filho pródigo se perdeu porque se afastou da casa do pai. Mas a dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. É importante nós observarmos isso. Ela se perdeu literalmente dentro de casa. E o que é que nós podemos entender com isso? Que muitas vezes nós vemos pessoas que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que são lavados, remidos no sangue de Jesus, mesmo assim estão perdidos dentro da igreja. Se encontram perdidos dentro da igreja. Não no sentido perdido de ter perdido a sua salvação, não. Estou falando de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas no sentido de ter perdido o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim. São homens de Deus, porém estão perdidos dentro de casa, dentro da casa do Pai. E como fazer para restaurar alguém que se perdeu na casa do Pai? É isso que você vai aprender essa noite em nome de Jesus. Amém? Mas primeiro eu quero falar sobre algumas situações
que muitas vezes nos leva a perder o nosso propósito. Algumas situações que nos tornam perdidos dentro da casa do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. E a primeira dessas situações é referências negativas e o medo de fracassar. Vou repetir para você. Referências negativas e o medo de fracassar. Queridos, por mais homem de Deus que nós sejamos, por mais mulher de Deus que você seja, em algum momento na sua vida, você vai ter medo de algo. Em algum momento. Ter coragem não significa a ausência total de medo. Nós vamos ter medo em algum momento da nossa vida. Mas ter coragem é a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para enfrentar os nossos medos. Amém? É a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para enfrentar os nossos medos. E a Bíblia relata a história de um homem lá em 1 Reis. Você pode ler lá em 1 Reis, a partir do versículo 18 em diante, a história de um homem. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. A história de um homem chamado Elias. Quem era Elias? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O homem completamente usado e ousado na presença de Deus, nas mãos de Deus. Nos diz a palavra que naquele tempo começaram a matar todos os profetas de Israel. E depois que mataram todos os profetas, só sobrou quem? Elias. Sobrou apenas Elias. Mas Elias, ele era um homem muito corajoso, ele era um homem de Deus. E então Elias, ele se sente, assim, ousado na presença de Deus. E ele vai até a presença daqueles que estavam matando os profetas do Senhor, e ele propõe um desafio. Ele propõe um desafio. Ele fala assim: olha, nós vamos levantar um altar. Nós vamos pegar 2 touros, vamos sacrificar. Mas nós não vamos colocar fogo sobre o altar, porque o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Olha a ousadia desse homem. Olha quanta fé tem esse homem. E ele, querido, estava sozinho. Mas contra ele, a Bíblia fala que tinha 450 profetas de Baal. E Elias, sozinho, claro, com a ajuda de Deus, mas quando eu falo sozinho, sem a ajuda de nenhum outro homem, ele prevaleceu sobre 450 profetas de Baal. Olha que homem usado por Deus. Só que depois dele ter prevalecido contra esses 450 profetas de Baal, a Bíblia fala que ele recebe a ameaça de uma mulher que se chamava Jezabel. E ela fala bem assim, que ela jura pelos deuses, pelos falsos deuses, que da mesma maneira que como Elias fez com 450 profetas, ela ia fazer com Elias. E quando Elias recebe esse recado, sabe o que acontece com ele? A Bíblia fala que ele ficou com medo e ele fugiu. Um homem de Deus prevaleceu sobre 450 homens, mas agora ele fugiu porque se sentiu ameaçado por uma mulher. E a Bíblia fala que ele saiu caminhando um dia pelo deserto, de repente ele parou na sombra de uma planta, de uma árvore ali, e ali ele ora ao Senhor, e ele fala o seguinte, ele fala: Deus, basta, chega, tira a minha vida, porque eu sou um fracassado, assim como os meus antepassados. Preste bem atenção nas palavras de Elias. Ele fala: Deus, basta, tira a minha vida, porque eu sou um fracassado, assim como os meus antepassados. Em outras linguagens fala assim: Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Preste bem atenção. Alguma coisa aconteceu
nas gerações que veio antes de Elias. Algum relato de fracasso aconteceu nas gerações que veio antes de Elias. E no momento que ele se sentiu ameaçado, a primeira coisa que ele lembrou foi das referências negativas do passado. E ele também teve medo de fracassar. É interessante, queridos, que muitas vezes nós vemos pessoas que são homens de fé, são homens e mulheres de Deus, pessoas que buscam a presença de Deus, sim, mas quando se sentem ameaçados, esquecem muitas vezes as grandes vitórias, os grandes milagres que Jesus fez, que o Senhor fez na sua vida, e começam a se lembrar das referências negativas do passado. Talvez o casamento dos pais que não deu certo. Aí a pessoa vê o seu casamento passar por ameaça, ela pensa, meus pais não deram certo, meus avós não deram certo, eu também não vou dar certo. Eu não sou melhor do que eles. Talvez um líder, alguém que você tinha como uma grande referência de integridade, de santidade sobre a tua vida, mas no final você viu esse líder cair, você viu esse líder fracassar, aí de repente você está indo, você está buscando a Deus, você está crescendo, mas de repente você se sente ameaçado, e você pensa, não, se aquele pastor que era aquele pastor, que era o pastor, caiu, quem dirá eu? Se aquele homem de Deus caiu, quem dirá eu? E a pessoa começa a lembrar das referências negativas lá do passado. Aí ela perde o foco, ela perde o propósito de Deus para a sua vida. Elias não deixou de ser um homem de Deus porque ele sentiu medo, mas por um instante ele perdeu, o propósito de Deus para a sua vida. Uma outra situação que muitas vezes nos torna perdido, mesmo dentro da igreja, mesmo no reino de Deus, as dúvidas que nos afligem nos momentos de dificuldade. As dúvidas que nos afligem nos momentos de dificuldade. Muitas vezes nós deixamos as dúvidas atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. É muito fácil nós confiarmos plenamente em Deus quando tudo está bem. Mas a verdadeira confiança em Deus se mostra quando nós estamos no vale, quando as coisas não estão tão bem como nós gostaríamos, quando nós estamos no fundo do poço. Existe um outro homem de Deus na palavra que se chamava João Batista. Um homem também completamente usado e ousado nas mãos do Senhor. O homem que veio no espírito de Elias. O homem que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Messias. Para a vinda do Messias. Mas houve um momento na vida deste homem que ele também teve dúvidas. Agora preste bem atenção, este homem de Deus, escolhido por Deus, a palavra fala que ele batizava lá no Rio Jordão, e de repente quando ele estava batizando, chega Jesus, e o próprio João Batista dá testemunho de Jesus. Ele fala bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus. Logo depois dele ter batizado Jesus, ele vê o momento em que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma incorpórea de uma pomba. E ele vê o momento que os céus se abrem. E o Pai dá testemunho do Filho dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. João Batista viu tudo isso. Só que houve um momento difícil na vida de João Batista. A Bíblia fala que ele pregava o Evangelho. Ele pregava sobre arrependimento. E certa vez, quando ele estava pregando o Evangelho, um homem chamado Herodes foi para ver João Batista pregar.
porque Herodes gostava de ver João Batista pregar, porque ele tinha, assim, ele pregava com uma voz muito potente, assim, com muito entusiasmo, e Herodes gostava de ver isso. E Herodes foi lá para ver João Batista pregar. Só que Herodes estava em pecado. Ele estava mantendo relações com a mulher do irmão dele. Olha o pecado gravíssimo na vida dele. Ele estava mantendo relações com a mulher do irmão dele. Ele estava furando o olho do próprio irmão de sangue. Se você pensa que o negócio de furar olho só acontece hoje, não é não. Já acontecia no tempo de Jesus. Herodes estava furando o olho do irmão dele. E quando ele chega lá para ver a pregação de João Batista, e João Batista começa a confrontar o pecado dele. Ele começa a falar assim: é lícito você tomar a mulher do teu irmão? João Batista começa a confrontar. Só que, para que Herodes não ficasse por baixo, porque ele era um homem importante, o que ele faz? Ele manda prender João Batista. Agora imagina a cabeça de um homem desse. Um homem de Deus agora está dentro do cárcere. Por quê? Por fazer aquilo que era certo. Queridos, uma coisa é quando nós vamos para o cárcere porque cometemos um erro. Outra coisa é quando nós vamos para o cárcere porque fizemos aquilo que é certo, porque tivemos zelo pelos princípios do Senhor. Vou explicar para você melhor. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. De repente alguém dentro da igreja está cometendo pecado, está em pecado. E você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega lá para divertir. Não para envergonhar aquela pessoa. O objetivo de João Batista não era envergonhar Herodes. O objetivo dele era confrontar o pecado de Herodes para o próprio bem. Aí de repente alguém chega e confronta o pecado. Só que aquela pessoa que foi confrontada, de repente ela é uma pessoa importante. Talvez ela faz parte, ela é muito amigo da diretoria daquela igreja, ou é alguém da família, ou é alguém, talvez, que é filho de um empresário muito importante, e por conta disso é um intocável. É um intocável. Infelizmente essas coisas acontecem, às vezes, dentro da igreja. Graças a Deus eu posso dizer algo para você. Enquanto nós estivermos na liderança dessa igreja, nós não vamos dar espaço para isso. O pecado precisa ser confrontado. Aí, porque aquela pessoa confrontou o pecado de alguém que é intocável, ela é colocada no cárcere. Ela é excluída do meio da igreja. Ela é excluída da comunhão, dos ministérios, porque ela tentou confrontar alguém que era intocável. Foi mais ou menos o que aconteceu com João Batista. Ele confrontou um homem que pensava ser intocável. E quando ele estava preso lá dentro do cárcere, a palavra fala que ele chamou os seus discípulos, porque ele começou a falar de um Cristo que estava fazendo milagres, um Cristo que estava pregando, e ele então chama os seus discípulos, ele manda os seus discípulos ir até Cristo e perguntar a ele: é tu mesmo aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar outro? O cárcere fez
com que a dúvida fosse gerada no coração de João Batista. Preste bem atenção. Ele não duvidou que existia um Messias. Ele não se esqueceu de tudo aquilo que ele viu lá no Rio Jordão, quando ele viu os céus se abrindo. Não. Mas a dúvida dele era se o Jesus que ele estava ouvindo falar era o mesmo Jesus a qual ele batizou no Rio Jordão. Muitas vezes nós não temos dúvida que existe um Deus que é poderoso, que é glorioso, mas muitas vezes nós temos dúvida que o mesmo Deus que nós servimos hoje é o Deus que fez grandes milagres no passado. Muitas vezes nós somos afligidos por essa dúvida. E quando nós somos afligidos, nós perdemos a direção, nós perdemos o propósito de Deus. Aquela pessoa que pensa mais ou menos assim: eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus que faz milagre, mas nesse caso, não sei não. Não, eu creio, mas naquela época o tempo mudou, mas Jesus não. Uma outra situação que muitas vezes nos torna perdidos dentro de casa, quando passamos por grandes traumas físicos, emocionais ou espirituais. Quando passamos por grandes traumas físicos, emocionais ou espirituais. E para falar um pouco sobre isso, eu quero lembrar você de uma história que eu considero uma das mais emocionantes do Antigo Testamento. A história de Mefibosete. Quem já ouviu falar em Mefibosete? Se você nunca ouviu falar, 2018 está chegando. Faça um propósito de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em nome de Jesus. Quando você chegar no livro de 2 Samuel, você vai conhecer a história de Mefibosete. Amém? Mas quem era esse homem? Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ou seja, esse menino não era qualquer menino. Ele era um menino que vinha de uma linhagem real. Ele era um príncipe do Senhor. Ele tinha sangue azul. Porém, apesar dele ser um menino de uma linhagem real, Mefibosete pode ser aquilo que nós chamamos de um colecionador de traumas. Por que um colecionador de traumas? Porque tudo quanto é trauma que você imaginar, esse garoto viveu. O que é um trauma? Trauma significa ferida ou uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa, de forma que esta pessoa se afasta por forças externas do seu projeto de vida. Trauma é aquilo que tem a capacidade de tirar a gente completamente do nosso propósito. Que traumas esse menino viveu? A palavra fala que quando ele tinha 5 anos de idade, ele recebe uma notícia que o seu pai Jonatas e o seu avô Saul haviam sido mortos na guerra. Agora imagina uma criança de 5 anos receber essa notícia. Queridos, só quem cresceu sem um pai sabe o quanto faz falta. Eu conheço pessoas que perderam pai na infância e mesmo na vida adulta ainda tem grandes feridas porque não tiveram pai. Imagina uma criança 5 anos de idade perder o pai e perder o avô no mesmo dia. Quando eles receberam essa notícia, a Bíblia fala que a ama de Mefibosete pegou ele para fugir, porque os guerreiros inimigos eles poderiam vir para invadir lá a cidade, o local onde eles estavam, e poderiam matar até Mefibosete. E quando ela pega aquele menino para fugir, a Bíblia fala que na pressa ela deixou o menino cair e ele ficou manco. Em um único dia, perdeu o pai, perdeu o avô e ficou aleijado.
Agora, ele começa a ser afastado do seu propósito. O príncipe agora começa a se tornar um homem de vergonha. Ele não poderia ser mais o herdeiro do trono, porque Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, e Deus já tinha escolhido Davi para herdar o trono, para ser o novo rei. Ele não poderia ser mais um grande guerreiro. Os meninos daquela época sonhavam em ser um grande guerreiro. Ele não podia mais, porque agora ele estava manco. E por conta desses traumas, ele foi levado para um lugar que se chamava Lodebar. Você sabe o que significa Lodebar? Lugar de esquecimento. Tem momentos na nossa vida que parece que acontece tanta coisa ruim, mas a maior dor é perceber que no meio de tantas coisas, todo mundo se esqueceu de nós. Sabe aquele dia que você está numa aflição terrível e todo mundo se esquece de você? Esse lugar se chama Lodebar. Ele foi levado para Lodebar. Uma outra situação que pode nos afastar do propósito de Deus, que pode nos tornar perdidos dentro do reino, dentro da igreja, quando estamos firmes na obra, porém perdemos a intimidade com o dono da obra. Quando a gente lê lá no capítulo 15 de Lucas, que nós vemos as 3 parábolas, você pode perceber o seguinte: houve uma grande festa quando a ovelha perdida foi encontrada. Houve uma grande festa quando a dracma perdida foi encontrada. E também houve uma grande festa quando o filho perdido retornou para casa. Você percebe algo em comum aqui? Todo mundo estava em festa no momento da restauração, menos uma pessoa: o irmão mais velho do filho pródigo. Ele não festejou quando seu irmão voltou para casa. Do contrário, a palavra fala que ele ficou até meio enciumado. Quando ele chegou lá, ele viu aquela grande festa acontecendo. Ele pergunta: o que está acontecendo aí? Aí alguém chega lá e fala bem assim: olha, o seu irmão voltou para casa e o seu pai mandou dar uma grande festa. Vamos lá, vamos participar. Aí ele olha e ele fala assim: não vou não. Não, vamos lá não, não quero. Não vou. Não vou e não vou. Aí o pai vem e fala assim: vamos lá participar dessa grande festa. E ele não queria participar da festa. De repente ele olha para o seu pai e ele fala bem assim: eu estou todos esses anos aqui te servindo como um escravo, e tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Esse aí saiu de casa e agora que ele voltou, o Senhor faz uma grande festa. Queridos, quantas vezes nós vemos pessoas que estão tão envolvidas com a obra de Deus, cansada, se sentindo como um escravo, fazendo a obra de Deus, porém não estão usufruindo dos benefícios do Pai. Era o que estava acontecendo aqui com o irmão mais velho do filho pródigo. Ele estava servindo, mas não estava usufruindo dos benefícios do Pai, porque ele era um menino bom, ele era um menino fiel, e tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Ele era um menino obediente, mas lhe faltava intimidade com o Pai. Lhe faltava intimidade com o Pai. Agora eu quero falar para você algumas medidas práticas para encontrar a dracma que se perdeu.
para encontrar aqueles que estão perdidos dentro de casa. Para isso eu quero ler mais uma vez aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Perdão, ler mais em cima um pouco. Aqui no versículo 8 em diante, perdão. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeeira e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Como fazer para reencontrar o propósito? A primeira coisa que essa mulher fez, ela acendeu a candeia. Ela acendeu a candeia. As casas da Palestina naquela época não tinham portas e janelas como as casas de hoje. Então, se alguém quisesse ter luz dentro de casa, só tinha uma porta que era de entrada e saída, era a única fonte de luz. Ou eles tinham que acender a candeia, acender uma lamparina para iluminar a casa. A primeira coisa que essa mulher fez foi iluminar a casa. Se nós queremos restaurar aquilo que foi perdido, é necessário a luz da palavra de Deus. É necessário iluminar a nossa vida com a palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, nos alimentar da palavra. O alimento da palavra é luz para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lembra de Elias? Vamos lembrar de Elias mais uma vez. Depois que ele fugiu, depois que ele pediu a morte a Deus, a Bíblia fala que ele dormiu. E quando ele estava dormindo, chegou nele o anjo do Senhor e falou assim: Elias, levanta e come. Aí Elias olha para um lado e o Senhor havia preparado um pão quentinho sobre a brasa e água. Nós precisamos de alimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Aí Elias comeu, dormiu de novo. E por 3 vezes isso aconteceu, até que Elias se levantou novamente. E depois você pode ver o resto da história, as outras vitórias que teve sobre a vida de Elias. Queridos, se você tem se sentido fraco, perdido, alimente-se da palavra. Se você tem um discípulo que está fraco, está perdido, alimente ele da palavra. Não adianta, às vezes a gente tenta conduzir as pessoas com nossos próprios conceitos, com as nossas próprias experiências. É necessário que haja o alimento da palavra. É a única coisa que pode mudar a situação. O alimento da palavra. Muitas vezes a pessoa fala assim: aquele discípulo está dando muito trabalho, eu vou dar uma bronca nele, ele vai ver só, ele vai me ouvir. Queridos, ele não está precisando de bronca, ele não está precisando de chicotada, ele está precisando de revelação, de luz. Ele precisa de alimento da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que ela fez, ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Com certeza essa mulher tirou muita coisa do lugar. Ela fez uma verdadeira faxina. E com certeza ela levantou muita poeira. Se nós queremos reencontrar o nosso propósito, é necessário varrer a casa. Nós precisamos tirar os ressentimentos, aquilo que está escondido. Nós precisamos tirar a mágoa. É necessário varrer a casa, colocar a sujeira para fora. É necessário
varrer a casa. O profeta Elias precisou ser curado das referências negativas do seu passado. Das referências negativas do seu passado. Mefibosete, que passou por diversos traumas, quando ele estava lá em Lodebar, esquecido por todos, Deus não se esqueceu dele. Bíblia fala que quando Davi assumiu o trono, ele chama os servos de Saul e pergunta assim: sobrou alguém da casa de Saul para quem eu possa usar de bondade, de lealdade, por conta da minha amizade com Jonatas? Aí de repente um servo de Saul, que se chamava Ziba, olha para Davi e fala bem assim: tenho sim. Ele fala com desprezo. Ele fala: tem Mefibosete, que está lá em Lodebar. Aí Davi fala assim: manda chamar ele aqui. Quando Mefibosete chega, ele olha e ele fala bem assim: estou devolvendo a você tudo aquilo que você tem direito, todas as tuas heranças, todas as tuas posses, todas as tuas terras. Aí ele olha para Ziba, que tinha falado com desprezo de Mefibosete, e fala assim: e tu, Ziba, tu vai servir ele. E tem mais. Ele falou assim: e você, Mefibosete, vai comer da minha mesa todos os dias. Queridos, independente do trauma que você passou na sua vida, Deus não se esqueceu de você. Você pode ter perdido o propósito, mas Ele não perdeu os propósitos dEle para a tua vida. E o desejo dEle é restituir tudo aquilo que um dia foi perdido por alguma circunstância. Tudo aquilo que foi perdido. Terceira coisa que devemos fazer: procurar diligentemente até encontrar. Procurar diligentemente até encontrar. Notem duas coisas que essa mulher fez. Primeiro, a procura dela foi meticulosa. E segundo, foi perseverante. Ou seja, ela vasculhou cada cantinho da casa. Ela olhou em cada detalhe. E ela não desistiu, mas ela procurou, ela buscou até encontrar. É assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos buscar a face de Deus. A palavra fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É assim que nós temos que buscar aqueles que estão perdidos no mundo, ou aqueles que estão perdidos mesmo dentro da igreja, olhando em cada detalhe, buscar até encontrar. Até encontrar. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus sobre a nossa vida e entender que o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Quando João Batista passou por um momento de dúvida, que ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo aquele que havia de vir ou se teria que esperar outro, a resposta de Jesus foi muito simples. Jesus não deu uma bronca. Jesus não falou assim: oh, homem incrédulo. Não. A resposta de Jesus foi muito simples. Ele olhou para os discípulos de João Batista e falou bem assim: fala para João aquilo que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e a palavra, o evangelho tem sido pregado em cada lugar. Traduzindo, sabe o que Jesus queria dizer? Fala para João Batista que eu não mudei. Eu sou o mesmo Jesus, cujo ele viu o Espírito Santo descer sobre mim. Eu sou o mesmo Jesus, cujo ele viu o Pai dar testemunho. Eu sou o mesmo Jesus
o qual ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não mudei. Independente da situação que nós passamos, o nosso Senhor não mudou. Em tudo Ele tem um propósito para aqueles que o amam. Em tudo Ele tem um propósito. O nosso Deus não mudou. Nós precisamos buscar mais essa intimidade com o Pai. Quando o irmão do filho pródigo ficou enciumado porque o pai tinha dado uma grande festa para o irmão que havia retornado, da mesma maneira o pai não deu assim uma dura, mas ele falou algo simples, porém muito profundo. Ele falou bem assim: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo o que é meu também é teu. Olha que palavra profunda. Você esteve sempre comigo, e tudo o que é meu também é teu. A falta de intimidade leva à falta de liberdade. Por que aquele filho não estava desfrutando de tudo aquilo, de todos os benefícios do pai? Porque apesar dele ser um bom filho, lhe faltava intimidade. E pela falta de intimidade, ele não estava tendo liberdade com o Pai. É necessário ter intimidade com Deus para que possamos ter liberdade com Ele. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito. Enquanto nós não tivermos revelação disso, nós vamos sofrer as consequências. É necessário ter revelação que tudo que Ele conquistou na cruz é nosso direito. Tudo que é meu também é teu. Aleluia. Por último, precisamos ter revelação do quanto nós somos valorosos para Deus. A dracma perdida, ela tinha um grande valor. A palavra fala que a mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. Ela ainda estava segura com as outras 9. Mesmo assim, ela não se conformou, porque aquela única dracma tinha para ela um grande valor. Você já viu que às vezes quando a pessoa ela perde o propósito, ela começa a falar mais ou menos assim: ah, mas tem muita gente para Deus usar. Tem muitos aí, não precisa de mim não. A mulher, ela tinha 10 dracmas. Talvez aquela que ela perdeu podia ser a menor dracma, mas para ela tinha um grande valor. Da mesma maneira, Deus tem muitos filhos, tem muitos homens e mulheres para usar, mas Ele não se conforma em perder, porque cada filho para Ele tem um grande valor. Você tem para Deus um valor incalculável. Incalculável. Tanto é que Ele te comprou. Jesus te comprou com o próprio sangue, porque não existiria outra coisa que poderia apagar a tua vida. Você para Deus tem um valor incalculável. Talvez para as outras pessoas elas poderiam pensar: para que todo esse trabalho? Ela ainda tem 9 dracmas, não precisa ficar procurando uma. Talvez para as outras pessoas aquela única dracma não tinha valor, mas para aquela mulher tinha. Talvez para as outras pessoas você pode até perder o valor, mas para Deus você sempre terá um grande valor. E da mesma maneira que essa mulher foi perseverante e não desistiu até encontrar aquela dracma que estava perdida, Deus também não desiste de você. E essa noite Ele vai procurar
até reencontrar o propósito dele para a tua vida, em nome de Jesus. E a parábola termina dizendo que houve uma grande festa. Só que a Bíblia deixa bem claro que a festa não foi apenas terrena, mas a festa também foi celestial. Hoje é um dia em que os céus vai fazer uma grande festa. Você sabe por quê? Se tem alguém aqui que estava perdido no mundo, essa noite você está sendo encontrado. E se tem alguém que perdeu o seu propósito dentro da igreja, essa noite o Senhor vai restaurar. É por isso que a nossa festa não será apenas terrena, mas também haverá uma grande festa celestial. Aleluia. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus.